17 anos. Esta é uma história de vingança contra a minha mãe. Ela pegou meu celular e revelou todos os meus segredos, e quando eu tive a chance de fazer o mesmo, fiz. Mas agora eu sinto vergonha, pois as coisas não saíram como eu tinha planejado. Quando fiz 16 anos, conheci um grupo de pessoas. A maioria tinha entre 17 e 18 anos, e todos eram incríveis. Iam a festas todos os dias, faziam coisas radicais. Tipo, eles iam para uma floresta no meio da noite, soltavam foguetes e depois se escondiam quando a polícia vinha para investigar a origem daquela barulheira toda. Não sei se isso era verdade, mas parecia tão legal. E além do mais, o cara do grupo que tinha um carro, o Jonathan, era um gato. Então, imagine a minha alegria quando o segui no Insta e ele me seguiu de volta. Ele começou a conversar comigo e até me convidou para sair com a turma deles. Eu nunca fiquei tão entusiasmada em toda a minha vida. Agora eu teria a chance de participar de um monte de festas, de ir a lugares estranhos, explorando prédios abandonados ou indo para casa de alguém. E eu acho que o Jonathan estava afim de mim. Mas a minha alegria durou pouco. Meus pais eram pessoas ocupadas, que trabalhavam o tempo todo. Então eu estava livre e podia fazer o que quisesse. Contudo, eu nunca tinha saído muito de casa, então minha mãe acabou estranhando o fato de eu sempre estar em algum lugar diferente agora. Ela perguntou sobre isso em uma manhã e eu fingi que estava atrasada para a escola, disse que estava saindo com meus amigos e fui para a aula. Aí um dia ela me pediu para tirar a roupa da máquina de lavar. Enquanto eu fazia isso, ela pegou meu celular e vasculhou tudo. Lá estavam muitos stories das nossas festas, conversas dos nossos planos e com as nossas piadas. Assim que eu terminei de pegar as roupas, voltei para o meu quarto e minha mãe estava lá, sentada na minha cama, com um terrível olhar no rosto, como se estivesse pronta para me destruir. Após uma hora de gritos, meu pai chegou em casa, viu que a gente estava brigando e saiu, pois não queria se meter naquela confusão. Em seguida, minha mãe confiscou tudo de mim. Meu celular, meu notebook, tudo. Mas essa não foi a pior parte. Ela descobriu os números de telefone dos pais dos meus novos amigos e contou tudo para eles. Alguns pais estavam cientes de tudo, afinal, a maioria dos integrantes da turma já tinha 17 anos, mas o resto ficou de castigo. Alguns até estudavam na mesma escola que eu, e quando tentei puxar papo, eles simplesmente me ignoraram e saíram de perto de mim. Aos olhos deles, eu era uma dedo duro que tinha acabado com a vida livre que eles levavam. Fiquei arrasada com isso. Nem meus amigos antigos eu podia ver mais. Então, eu passava o dia inteiro em casa, morrendo de tédio, enquanto meus pais estavam trabalhando ou se divertindo em algum lugar. Que beleza! Mas um dia eu tive a chance de me vingar, só que fui longe demais. Às vezes, eu pedi à minha mãe para usar o seu celular, para assistir a alguns vídeos no YouTube e tal. Certo dia, enquanto eu assistia a alguma coisa, abri o Messenger dela por engano e encontrei uma coisa estranha. Ela estava conversando com um amigo da nossa família, o Sr. Carter. E adivinha só? Estava claro como a luz do dia que eles estavam tendo um caso. Eu não estava acreditando. O Sr. Carter era casado e às vezes ele e a esposa vinham à nossa casa para jantar e ter conversas agradáveis com meus pais. Claro que meu pai nunca teria notado aquilo, ou por estar sempre ocupado, ou por ser meio desligado mesmo. Ele também sempre viajava a trabalho, ficando semanas fora de casa. Então minha mãe tinha muitas oportunidades de encontrar o Sr. Carter. Como ela tinha sido capaz de me acusar? Eu só estava me divertindo inocentemente, mas ela não. Ela estava apunhalando meu pai pelas costas. Eu tirei prints de suas conversas e mandei todos para o meu e-mail, através do e-mail da minha mãe. Ninguém checa as mensagens enviadas mesmo. Depois, deletei todos. E quando ela veio pegar o celular, eu mostrei todas as mensagens para ela. Nós ficamos ali, caladas, olhando uma para outra. E logo, ela pegou o celular e gritou que era errado bisbilhotar o celular dos outros. Eu olhei para ela, tipo, é mesmo? E demorou alguns segundos para ela perceber a ironia da situação. Enfim, ela disse que meu pai não podia saber disso e que se eu abrisse o bico, nunca mais veria meus amigos, nem meu celular. Pronto, a guerra tinha sido declarada. No começo, pensei em mostrar tudo para o meu pai, mas ele estava viajando e eu estava furiosa com a minha mãe por ela ter arruinado minha última chance de me divertir enquanto ainda estava na escola. Então, ao invés de mostrar tudo para o meu pai, usei o computador da escola e encontrei a conta da Sra. Carter no Facebook.
Isso mesmo, mandei todas as imagens para ela, sem dizer uma só palavra. Tudo o que aconteceu em seguida foi surreal, pois na noite seguinte, a senhora Carter veio à nossa casa. Ela e minha mãe ficaram horas gritando uma com a outra. Eu fiquei quietinha no quarto, com medo da fúria da minha mãe. Mas tudo piorou quando os gritos pararam. Dei uma espiadinha do meu quarto e vi minha mãe chorando, tentando convencer a senhora Carter de que estava envergonhada e implorando para que ela não contasse para o meu pai. Mas a senhora Carter olhou para ela com nojo e disse: Não, ele vai ficar sabendo de tudo. Você acabou com a minha vida, agora eu vou acabar com a sua também. Aí ela foi embora e minha mãe ficou lá um tempão. De repente, resolveu sentar no sofá. Eu saí do quarto, já preparada para ouvir seus gritos, mas ela nem olhou para mim. Só ficou lá, como se estivesse paralisada, com lágrimas rolando pelo rosto. Ela olhou dentro dos meus olhos e eu me senti muito mal, embora ela é que tivesse traído meu pai, não eu. Depois de um tempo, ela começou a falar. Já havia anos que o papai não dava atenção para ela. Ele não ligava para nada e ela sempre se esforçava para chamar a sua atenção, se arrumando mais, mas ele não estava nem aí. Ela só queria atenção. O Sr. Carter tinha prometido para ela que eles ficariam juntos depois que eu terminasse o ensino médio, para não complicar as coisas. Aí eu comecei a perceber que ela estava certa. Eu nunca tinha visto meu pai conversar com a minha mãe sobre nada além das coisas de casa, como o café da manhã. Ele nem olhava para ela, nunca sorria para ela. Depois de alguns dias, eu resolvi ajudar minha mãe e a incentivei a conversar com o Sr. Carter, pois agora não havia impedimento algum para eles. Então, ela ligou para ele, mas ele a culpou por ter acabado com seu casamento e, como consequência, ter sido o pivô do divórcio dela, e que, claro, ele nunca pensou em deixar a sua esposa. Minha mãe ficou arrasada. E aí, meu pai voltou para casa. Nós estávamos preparadas para uma conversa difícil, pois estava na cara que ele já sabia de tudo, mas ele agiu como se nada tivesse acontecido. Agiu normalmente durante dias, e só muito depois é que eu descobri o que realmente aconteceu. Meu pai não queria se divorciar da minha mãe, pois estava com ela por aparência. Era importante que um homem na posição dele fosse casado. Mas agora ele podia ser mais transparente sobre os casos que teve ao longo dos anos, com muitas mulheres diferentes. E ele queria continuar morando com a gente, sustentando nossa família junto com a minha mãe, pois assim todos sairiam ganhando. O que foi que eu fiz? Eu não esperava por isso. Pelo menos eu consegui reaver meu celular, então entrei em contato com todos os meus velhos amigos, inclusive com o Jonathan. No começo, eles não quiseram papo comigo, mas eu precisava da ajuda deles. Aí, eles finalmente me ouviram. Nós nos encontramos, e eu disse que queria me vingar do meu pai. Eles eram os únicos que topariam participar de uma coisa dessas. E além do mais, eu expliquei que tudo aquilo só tinha acontecido por culpa do meu pai, pois minha mãe não era uma má pessoa. Então um dia eles foram à minha casa, picharam o carro do meu pai com algumas frases nojentas e se mandaram. Quando o papai viu aquilo, ficou furioso. Ele não parava de gritar e nem notou que eu tinha alguma coisa a ver com aquilo, pois nunca tinha prestado atenção em mim, nem sabia quem eram meus amigos. Mas minha mãe sim. E foi a primeira vez em um bom tempo que a vi sorrir. Algum tempo depois, minha mãe e eu resolvemos viajar para a casa dos meus avós para relaxar um pouco. Nós ainda não tínhamos conversado sobre tudo o que havia acontecido, então viajamos em silêncio. Mas após alguns dias na casa dos meus avós, ela me chamou para dar uma volta na floresta. Foi meio estranho no começo, mas depois ela finalmente perguntou se eu toparia morar com ela, caso ela se divorciasse do meu pai. Ela não queria nada dele, nem a casa, nada. Principalmente porque ele tinha os melhores advogados. Bem, minha mãe ganhava um bom salário, porém nós não viveríamos tão bem quanto antes. Mas eu topei na hora, e ela me abraçou pela primeira vez em 6 meses. No último dia da nossa viagem, o Jonathan me ligou e disse que meu pai tinha descoberto que eles haviam feito aquilo e que queria processá-los. Ele conversou com os vizinhos, e um deles tinha câmeras instaladas do lado de fora da casa e registrou a placa do carro do Jonathan. Eu fiquei com medo de ter metido eles em encrenca de novo, mas minha mãe disse para eu não me preocupar. Disse para eu pedir aos meus amigos para trazerem as latas de spray para ela. Aí, assim que chegamos em casa, minha mãe colocou sua melhor roupa e se maquiou toda. Quando meu pai voltou do trabalho, começou a gritar por causa do carro dele,
E nesse momento, minha mãe mostrou as latas de spray pra ele e disse calmamente: "Ah, fui eu. Tem algum problema?" Dá pra imaginar o que aconteceria com a reputação do meu pai se alguém descobrisse que sua própria esposa o odiava tanto a ponto de pichar o seu carro? Pois é. Ele ficou vermelho como um pimentão, mas não disse nada. Eu comecei a rir. Minha mãe sorriu. Foi ótimo. Depois de alguns meses, meus pais finalmente se divorciaram e começamos a morar longe do babaca do meu pai. Minha mãe ficou tão feliz e cheia de vida que eu finalmente me dei conta do quanto éramos parecidas. Nós éramos duas meninas massa e de atitude. E adivinha só, eu e o Jonathan estamos namorando. Semana passada, ele esteve aqui em casa para conhecer a minha mãe. E em vez do cabelo bagunçado e das roupas largas, ele veio todo penteado e usando um suéter e estava super tímido. Eu e minha mãe ficamos olhando uma para outra, segurando o riso. Tudo está bem agora. Muito obrigada por ter me ouvido. Por favor, inscreva-se neste canal para assistir a mais histórias legais e curta este vídeo, pois todos nós